Olá, muito bem, eu sou o Heitor do canal Heitor História. E hoje, gente, nós estamos aqui porque hoje eu vou contar a história do Império Ashur. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para saber todos os novos. Então, bora lá! Galera, vamos começar com o início do Império Ashur. Início do Império Ashur. O Império Ashur, situado na região do atual norte da Etiópia, sul da Eritreia, teve seu início por volta do século I d.C. O surgimento do Império Ashur está associado ao crescimento de um estado centralizado na região que consolidou o poder ao longo das rotas comerciais que conectavam a África, a Península Arábica e o Mediterrâneo. A ascensão do Império Ashur está ligada ao desenvolvimento de uma economia robusta baseada em comércio, principalmente de ouro, marfim e especiarias. Durante o reinado do rei Ezana, no início do século VI d.C., o Império Ashur alcançou seu apogeu. Ezana é conhecido por ter adotado o cristianismo como religião oficial do Estado, o que teve um impacto significativo na cultura e na política do Império. Esta conversão ao cristianismo ajudou a fortalecer laços comerciais e políticos com o Império Romano e outras nações cristãs. O Império Ashur também se destacou pela construção de impressionantes estruturas arquitetônicas, como as famosas estelas e as igrejas esculpidas na rocha em Lalibela, o que são testemunhos da sofisticação cultural e religiosa do Império Ashur. O Império Ashur se tornou um dos maiores e mais influentes estados da África Oriental, desempenhando um papel crucial nas rotas comerciais entre o Mediterrâneo e a Índia. O apogeu e a influência de Ashur se estenderam até o século VIII, quando a ascensão do Islã e outras dinâmicas regionais começaram a enfraquecer seu domínio. Geografia do Império Ashur. O Império Ashur estava situado na região atual do norte da Etiópia, o sul da Eritreia. A capital, Ashur, ficava na região montanhosa da Tigre. O império se estendia para o leste, incluindo partes do Sudão e da Somália, e para o sul, alcançando áreas do Quênia. Ao longo da costa, controlavam importantes rotas comerciais no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. A geografia variada, que incluía planícies, montanhas e regiões costeiras, contribuiu para sua importância estratégica e econômica. Militarização do Império Ashur. Estrutura militar. O Império Ashur possuía uma força militar organizada, incluindo infantaria e cavalaria. A cavalaria ashumita, notável por seu treinamento e habilidade, era uma força importante no campo de batalha. Além disso, o Império utilizava elefantes de guerra, que conferia vantagem estratégica nas batalhas. Expansão territorial. A militarização foi essencial para a expansão territorial do seu império. Os ashumitas realizaram campanhas para expandir seu domínio sobre regiões vizinhas, como partes da Península Arábica e áreas no Sudão moderno. A força militar do império era usada tanto para a conquista quanto para proteger as fronteiras do império contra invasões. Estratégia e fortificações. O Império Ashur construiu fortificações e cidades fortificadas para proteger suas rotas comerciais e centros urbanos. Essas fortificações eram importantes para a defesa e para a projeção de poder. Influência no comércio e política. A presença militar ashumita ajudou a controlar e proteger as rotas comerciais importantes do império, facilitando o comércio de bens preciosos como ouro e o marfim. Isso, por sua vez, consolidou a região
política e econômica do Império na região. Em resumo, a militarização foi uma parte integral da estrutura e expansão do Império Ashum, permitindo-lhe manter e expandir seu poder na região durante o seu auge. Território do Império Ashum. O Império Ashum, no seu auge, abrangia uma vasta região no leste da África. Seu território incluía partes da atual Etiópia e Eritreia, ocasionalmente regiões do Sudão, da Somália e da Península Arábica, como o Iêmen, o império que controlava rotas comerciais estratégicas no Mar Vermelho e no Oceano Índico, o que facilitava seu domínio econômico e militar na região. Cidadania no Império Ashum. No Império Ashum, a cidadania era bem influenciada por uma hierarquia social bem definida. O imperador estava no topo, seguido por nobres e oficiais administrativos. A sociedade incluía classes de comerciantes, artesãos e agricultores. A cidadania plena estava geralmente associada a status social e privilégios políticos, com a elite desempenhando papéis administrativos e militares importantes. Os habitantes das cidades e das áreas urbanas desfrutavam de mais direitos e oportunidades do que a zona rural. A inclusão na comunidade cristã também desempenhou um papel significativo na definição da cidadania e na identidade cultural do Império. A economia do Império Ashum. A economia do Império Ashum era robusta e diversificada, baseada principalmente no comércio, assim como falei antes. O Império Ashum se situava estrategicamente nas rotas comerciais entre a África, o Mediterrâneo e a Península Arábica, facilitando o comércio de bens valiosos como ouro e marfim e especiarias e tecidos, como já dito antes. O porto de Adulis, no litoral do Império, era um ponto crucial para o comércio marítimo. Além do comércio, a agricultura também desempenhava um papel importante na economia ashumita, com a produção de grãos e outros alimentos, sustentando a população. A cunhagem de moedas de ouro e prata ajudou a estabilizar a economia e a promover o comércio, o controle de rotas comerciais e a integração de diferentes regiões econômicas. Foram essenciais para a prosperidade do Império. Por que o Império Ashum surgiu? O Império Ashum surgiu devido a uma combinação de fatores estratégicos e econômicos. Localizado no nordeste da África, entre Egito e o sul da Península Arábica, o Império Ashum estava situado ao longo de importantes rotas comerciais que conectavam o Mediterrâneo à Índia. Isso permitiu que a região se tornasse um próspero centro de comércio de bens valiosos, como ouro, marfim e especiarias. A ascensão de um governo centralizado e eficiente que facilitou a administração e a proteção das rotas comerciais também foi crucial para o desenvolvimento do Império. Além disso, a capacidade do Império Ashum de adaptar e integrar influências culturais e religiosas, como o cristianismo sob o reinado de Ezana, ajudou a consolidar e expandir seu poder e influência. Esses fatores combinados foram fundamentais para o surgimento e a expansão do Império Ashum. O fim do Império Ashum. O fim do Império Ashum ocorreu gradualmente a partir do século VIII depois de Cristo. Devido a uma combinação de fatores, a ascensão do Islã e o surgimento de rotas comerciais alternativas enfraqueceram o controle de Ashum sobre suas rotas comerciais e influência regional. Além disso, a crescente pressão de invasões e conflitos internos contribuiu para o declínio. As mudanças climáticas e o esgotamento dos recursos naturais também desempenharam um papel no enfraquecimento do império. O deslocamento do centro de poder para outras regiões e a perda de controle sobre as áreas estratégicas culminaram no colapso gradual do Império Ashum, levando a sua eventual desintegração.
Influência do Império Axum. O Império Axum, situado na atual Etiópia e Eritreia, exerceu grande influência na antiguidade através do comércio, religião, arquitetura e cultura. Foi um importante centro comercial, conectando África, Arábia e Índia. Axum adotou o cristianismo como religião oficial no século IV, tornando-se uma das primeiras nações cristãs. Suas contribuições incluem estelas funerárias, obeliscos e igrejas escavadas na rocha. O Império Axum também desenvolveu a escrita ge'ez, influenciando as línguas e tradições da região. Sua influência moldou a política e a cultura do Chifre, da África e além. Governo do Império Axum. O governo do Império Axum era uma monarquia centralizada, com o rei desempenhando um papel crucial na administração e nas decisões políticas. O rei, que também era considerado um líder religioso, governava com auxílio de uma administração complexa, incluindo ministros e oficiais responsáveis por diferentes religiões e funções do império. A sucessão ao trono geralmente era hereditária, com a dinastia governante passando de pai para filho ou parentes próximos. O sistema de governo também incorporava elementos tradicionais e locais, adaptando-se a diversas necessidades e realidades do vasto império. Imperadores do Império Axum. Os imperadores do Império Axum foram figuras centrais da história e no desenvolvimento do império. Alguns dos mais notáveis incluem Menelik II, fundador da dinastia Axumita. Seu reinado estabeleceu as bases do império e consolidou o poder Axumita. Ezana, um dos imperadores mais conhecidos, Ezana é famoso por ter adotado o cristianismo como religião oficial, tornando o Axum um dos primeiros estados cristãos do mundo. Sob seu governo, o império expandiu significativamente e consolidou seu poder regional. Caleb, conhecido por suas campanhas militares, Caleb defendeu o império contra invasões e expandiu seus territórios, incluindo intervenções na Península Arábica. Esses imperadores desempenharam papéis críticos no crescimento da estabilidade e da influência cultural e religiosa do Império Axum. Pois bem, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber todos esses novos. Então, tchau, fique com Deus e falou! Tchau.